Boa noite a todos, mais uma noite, com muita alegria, estamos aqui para ouvir mais uma palestra, que hoje é o nosso irmão Wanderson, do Fé e Caridade, que vai falar para nós. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, unidos a Ele, pedimos que nos ilumine, que nos dê sabedoria para entendermos os ensinamentos que o nosso irmão Wanderson vem trazer para nós hoje. Ele vem nos falar que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Olá, eu sou o Wanderson Franco, de Juiz de Fora, e a convite muito carinhoso da Amanda, estamos aqui gravando esse vídeo para a Casa Espírita Allan Kardec, de Matias Barbosa. Membros que mandamos o nosso abraço fraternal e saudoso. Parabéns pela iniciativa. Nesses momentos que estamos atravessando, é importante sairmos dos muros que antes ficávamos dentro, com as nossas reflexões, os nossos estudos, as nossas atividades. Agora, nesse novo formato, quantas pessoas que tinham vergonha ou tinham receio de entrar porta dentro de uma casa espírita, agora, com essa possibilidade, podem, sem medo, sem receio algum, de serem julgados, assistirem, ouvirem, saberem um pouco mais do que o Espiritismo nos ensina. Então é um momento de partilha e agradecemos a oportunidade. Queremos aqui nos solidarizar com as inúmeras famílias que têm passado por momentos difíceis, de muita dor, de muita solidão, onde em muitos casos não podem velar os seus entes queridos. Nós que estudamos o Espiritismo sabemos que do lado de lá, que é assim que falamos, né? Do lado de lá, esses entes são acolhidos. É importante ressaltar e deixar esse consolo que o Espiritismo nos traz. Eles são acolhidos. Como diz Emmanuel, quando chegamos para a reencarnação, encontramos instituições que nos acolhem, tipo maternidade, Passo Tempo tem escola, tem o nosso lar. Quando retornamos, é da mesma maneira. Somos acolhidos e recolhidos pelo amor de Deus. E esse amor de Deus que nos envolve a todos, queremos aqui conversar hoje sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu prefiro os muitos chamados que temos constantemente. Eu vou utilizar aqui alguns slides para facilitar a nossa reflexão sobre o tema, para a gente conversar a respeito aqui, tá bom? Aí a imagem do mestre, esse ser que o Espiritismo nos apresenta como o nosso modelo e guia, que vivenciou todas as virtudes que ensinou, que sentiu na carne o desafio que é estar reencarnado. E 3 anos de atividade mais intensa deixou preciosos ensinamentos. E aí o Kardec traz essa passagem para a gente no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo muito rico para a gente, de muitas possibilidades de interpretações, de reflexões e de aconselhamentos para o nosso trabalho íntimo. São mencionadas nesse capítulo 10 parábolas. 10 parábolas que Kardec destaca e coloca para a gente. E aqui uma indagação. O Espiritismo nos ensina a perguntar, a questionar uma pergunta. O que são parábolas? Algum de vocês aí poderia talvez pausar o vídeo agora e estar falando, ou pensando, ou exercitando, né, nesse pensamento. O que são parábolas? Pois é, vamos aqui primeiro, antes de entrar na própria mensagem, né, que esse capítulo traz, na mensagem inicial do capítulo, vamos falar um pouquinho sobre parábola, né, do grego parabolé. Pará, né, ao longo de, ao lado de,
passando perto, junto de. E nós observamos que em várias passagens do Evangelho tem alguém que está se beneficiando da presença do Cristo, está buscando o Cristo, seja ao longo do caminho, ao lado, passando perto, né? O cego de Jericó, a gente lembra. As sementes eram jogadas, eram semeadas, né? E bolé é o que foi jogado, o que foi lançado, no caso das sementes aí. E é isso. Parábolas podemos também interpretar como são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir um ensino moral. São histórias que são contadas, como fazemos para as crianças, né? No corpo físico. Contamos histórias para facilitar o entendimento delas. E a nível espiritual, nós também podemos nos considerar crianças espirituais, as quais Jesus, à sua época, foi a forma que encontrou para nos educar, para nos passar esse ensino moral. E para que esse ensino moral? Para que possamos ser pessoas mais amáveis, para que não soframos. Porque geralmente, quando eu não sigo os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, o sofrimento pode nos visitar, né? Então Jesus adaptava esses ensinos superiores, né, transcendentes, espirituais, imperecíveis, que não acabam nunca, imutáveis, porque se a gente vai lá no Nosso Lar, naquele livro, o primeiro da série do André Luiz, do Plano Espiritual, aí, retratando para a gente, lá você vê manifestações de espíritos que vêm dos planos superiores, trazendo o quê? Pergaminhos. Esses ensinos são imutáveis, são os mesmos. É igual uma cebola, uma comparação muito simples, né? São várias camadas. E eles são essenciais, então é transcendente, que transcende a nossa capacidade. Então ele adaptava esses ensinos transcendentes ao imanente, ao que é material, referente ao cotidiano das pessoas. Pegava lá um agricultor, um pescador, alguém no caminho, e adaptava esses ensinos superiores, né? Então, a gente pode entender dessa forma sobre essas parábolas, tá bom? E como Kardec também traz nesse capítulo 18, fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas inteligíveis. Realmente, né? A gente pode perceber que às vezes tem passagens que são assim difíceis de se entender. Vemos aí as pessoas, algumas, né, não seguindo as orientações da ciência, tentando fazer uma vida da sua própria maneira, rompendo legislações para fazer acontecer o que elas desejam. Então, fazer penetrar nas massas populares umas ideias tão transcendentes de um benefício muito maior que podemos ter se seguirmos as pérolas que ele nos trouxe em suas parábolas, às vezes é difícil para a gente, né? Então, pode ver que grande parte das pessoas não segue, não aprofunda nos ensinos. Se você vê quem frequenta, por exemplo, as palestras públicas e vê os grupos de estudos, vai tendo uma diminuição nessa quantidade de frequentadores. Parece que vai se afunilando um pouco mais. Então, eu costumo dizer que nem tudo é para todo mundo ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas não ao mesmo tempo. Então, essas parábolas, né, é para fazer penetrar nessas massas populares aí essa ideia do mundo espiritual, né? Como dissemos, são pérolas, né? Pérolas, essas parábolas que foram trazidas para nós. E por que a representação da pérola? Só produz pérola a ostra ferida. Se a ostra não for ferida, ela não produz pérolas. Quantas vezes as nossas dores nos transformam em seres muito melhores? Ficaremos tão belos a nível espiritual como as pérolas, mas houve a necessidade daquela dor anterior, né? Kardec, ele escolhe falar, logo no início desse capítulo, festim de bodas. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14. E é aquela
que diz em partes assim. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa passagem inicia com aquele grande festim, né, de bodas, aquela festa que o rei manda convidar. Aí alguns rejeitam o convite, preferem as suas atividades no campo, nas cidades, e não querem. Aí o rei manda novamente o convite. Aí aqueles convidados, segundo a parábola, maltratam, matam os que foram levar os convites. Aí o Deus, né, o rei, na sua ira, manda exterminar toda a cidade. E depois manda convidar a todos os que tivessem pelos caminhos, nas entradas, nas saídas dos caminhos, nas encruzilhadas, quando começamos a ficar em dúvida, é a hora que o convite vem. Só que nesse convite tem uma pessoa lá dentro que ela não tinha túnica nupcial. Aí então o rei chega e diz: amigo, né, quem te fez estar aqui sem a túnica nupcial? Ele se toma de assombro, aí o rei diz, né, amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Dá medo, não dá, essa passagem? Mas o que seria trevas exteriores? O que seria pranto e ranger de dentes? Porque nessa simbologia nos amedronta em algum ponto. O que seria isso, afinal? Vamos pegar o conceito, então, aqui que nós aprendemos na doutrina espírita sobre os chamados, ainda não sobre os escolhidos, os chamados. Reencarnação. Pelo que estudamos no Espiritismo, todos que querem reencarnar conseguem, são chamados? Pelo que nós estudamos. Então, quero partir com vocês aqui do princípio que é uma das possíveis interpretações, tá? Não vamos fechar nenhuma questão, é possibilidade de chamamento. Partimos do princípio de quem está reencarnado foi chamado. É isso? Porque nem todos que querem conseguem. Sabemos a dificuldade que é uma reencarnação. Então, estamos aqui reencarnados, fomos chamados. E quando se dá a concepção, né? Quando o espírito se liga à matéria? Na concepção. Né? E aí, fomos chamados, aqui chegamos. Pois é, continuemos aqui. Muitos chamados, poucos escolhidos. Algumas perguntas que o Espiritismo nos ensina a fazer. Quem chama? Quem escolhe? Chama para fazer o quê? A que fomos chamados? Quem que nos chamou? Quem escolhe? Chamado para fazer o quê? Porque quando você chama alguém é para alguma coisa. Qual é a finalidade desse chamado? Para que fomos chamados? Será que é assim? Dessa forma que aí está? Deus vai e escolhe, não, você de azul eu gostei, você está escolhido, você é do meu povo escolhido. Agora, aqueles outros que estão de muro para fora, esses não. Será que é essa forma arbitrária? Porque é assim que nos é ensinado. Alguns entendem e ensinam dessa forma. Já estariam determinados os escolhidos? Pois é, sabemos que tem um motivo que nos faz ser chamado, que não é assim arbitrário, que tem um porquê. Quem chama? Quem chama são as necessidades. O que me chama muitas vezes é uma oportunidade. Quem nos chama muitas vezes é a nossa capacidade. Vamos nos capacitando, né? E lembramos de Jesus também, mais uma vez, quando em uma das suas passagens ele fala assim: servo bom e fiel, fostes fiéis nas pequenas coisas, te darei a intendência das maiores. É isso, nós nos capacitamos a melhor servir. Somos chamados porque nós fomos nos dedicando nos assuntos que nos interessam, e geralmente assuntos que não visam o interesse pessoal, nem o próprio, que é o bem comum, o bem de todos. Aí você vai se capacitando. Aí sim, essa escolha talvez possa ser dessa forma, não aquela
que eu gostei mais dessa cor tal, então ele vai ser escolhido dessa forma tal. Não. É a alma quando vai se capacitando. Ou pela necessidade. A alma tem alguma necessidade para reajustar algumas questões e ela é avaliada as suas necessidades e ela retorna aqui à carne. Né? Vamos continuar aqui as nossas reflexões sobre esse chamamento. Vamos aqui compartilhar novamente a tela lá para a gente poder dar sequência, né? Então é isso. Quem chama, a oportunidade. Os chamados não ocorrem só uma vez, eles se repetem. Cada novo dia é sempre uma nova oportunidade para recomeçar. Talvez não vamos encontrar os ambientes e as situações como desejaríamos, só que ele se repete. Você tem novas chances, porém, as condições não podemos garantir que são as mesmas. E para isso eu gosto de, vou interromper novamente aqui os slides, eu gosto de falar o seguinte, hoje estamos atualmente, né, numa crise mundial, mas estamos num país onde nós podemos livremente frequentar e entrar numa casa espírita, num país nessa época, porque há anos atrás, pela história, sabemos que não era assim, mas hoje, 2020, podemos ter a nossa liberdade de crença. Temos um país aqui que, embora as questões, as dificuldades sociais e políticas, é um país que não tem grandes tragédias a níveis naturais, de terremotos, embora vez ou outra tem uma ventania aqui, uma chuva forte ali, mas em essência é um país muito agradável. Então, nós somos chamados aqui agora para estar vivenciando e bebendo nessas fontes fecundas que o Espiritismo nos faz revelar no que disse Jesus. Bem, as estatísticas mostram que de 7 bilhões de pessoas que há na Terra, um pouco mais, menos de 1% são espíritas. Menos de 1% no mundo, tem acesso ao que nós temos. Então, estou dizendo que nós somos melhores por isso, não. Emmanuel chega a nos dizer que o espiritista detém grande parte de informações e de conhecimentos. Agora, o que vamos fazer com isso é outra questão. Tá? Então, esse é um chamamento precioso. Vamos ter outras oportunidades. Eu não sei se no Brasil, com essa facilidade e apoio que temos. Por isso, se aproveitarmos as oportunidades, é bom para a gente. Então, não acontece só uma vez, é gradativo, como eu disse antes, vai se capacitando para fazer novas tarefas. Eu citei a passagem, né? Servo bom e fiel, que está em Mateus 25. Se chegar o momento, seremos chamados. Tá? É um outro detalhe. Se chegar o momento, seremos chamados. Não podemos nos estender à torta e à direita. Ah, logo que quiser eu vou. Chega uma hora que a corda aperta e que nós somos chamados. E geralmente quem nos chama é a dor. Né? A dor faz um convite aí para a gente rever a nossa forma de vida. Né? É a pergunta que nós trouxemos aí. Ó. Quem te chamou? Quem te trouxe para o Espiritismo? Como é que você chegou na casa espírita? Geralmente, muitos casos, é a bendita dor que vem e nos entrega no colo de Deus, no colo de Maria, no colo dos bons espíritos que querem nos cuidar, querem aliviar as nossas dores, no tempo exato. Dor e sofrimento que te trouxe para o Espiritismo ou a vontade de aprender o amor? Quais foram as nossas motivações? Pois é. Porque se o momento chegar, como eu disse, seremos chamados. Aí é essa questão, né? É de foro íntimo, né? Quem nos trouxe. Pelo que a gente escuta nos relatos, a dor e o sofrimento é a maior mensageira, é a maior buscadora. E naquela parábola, né, inicial desse capítulo, quando o rei vai lá e manda matar todos aqueles que sacrificaram os seus servos que foram levar os convites lá para eles para o festim, dá para se entender isso. Ó, chega, pelo seu bem eu vou parar, você não vai fazer mais o que está fazendo não, porque o jeito que você estava vivendo não estava legal, você estava se comprometendo cada vez mais e comprometendo o outro. Né? E é isso, é sempre Deus a nos chamar.
É sempre para o nosso bem. Pode acreditar. É sempre para o nosso bem. Eu costumo dizer e dar a seguinte comparação. Deus tem tanta saudade da gente, que vai lá, tem essa dorzinha que nos traz. Meio rebeldes ainda, a gente vira, mas eu estou sofrendo, mas eu vou perder esse corpo. Meu filho, não problema não. Estou com tanta saudade de você, tanta saudade de você. O problema é o seu corpo? Te dou um outro corpo. Te coloco em uma condição boa em outra existência. Eu venho primeiro aqui, vamos matar a saudade. Ixi, eu estou com tanta saudade dessa criatura que eu amo, que eu fiz com puro amor. Então é isso. É esse amor divino que nos acolhe e que nos recolhe sempre quando é necessário. E às vezes ele chama, né, a nossa amiguinha dor para fazer esse papel. Porque a gente não escuta de outra forma, né? Eu costumo dizer também daquele seu filho, né? Você fala, filho, vem cá. O filho não vem. Você precisa do filho aqui para fazer alguma coisa, dar um ensinamento, dar um remédio, alguma coisa. Filho, faz favor. E o filho não vem. Filho, vem cá, tô chamando. É isso, tô chamando, é pro seu bem. Vem, entra para tomar seu banho, vai para a escola. Vamos tomar seu remédio. É por maldade? O ano passado, eu moro aqui na região norte de Juiz de Fora, tem a Avenida JK. Eu estava de carro, parei no semáforo, aí tinha uma senhora atravessando assim com uma criança. O sinal abriu. E a criança fez birra e deitou no asfalto, olha. E eu olhei pelo retrovisor, era 2 pistas, vinha um caminhão. Essa senhora foi e arrastou essa criança. A criança machucou, ralou lá a perninha e o braçozinho. Eu pergunto para vocês, quem que machucou a criança? Foi a mãe? Tudo bem. Ela fez por mal? Ou era melhor deixar ali para o caminhão vir e fazer um estrago maior? É isso. Por maior que sejam nossas dores, tem sempre um benefício maior que recebemos. É sempre o amor de Deus a nos convidar, que é sempre o nosso bem. Porque às vezes a gente acorda nosso filho cedo, às vezes está frio para ir para a escola, na época que podia ir na escola, né? É para o mal dele? Não, é para o bem, é para ele ter uma vida satisfatória no futuro, uma vida melhor, né? Então é sempre para o nosso bem, é importante a gente ter isso em mente, sabe? Então vamos continuar aqui. Na parábola diz que não basta ser chamado. Essa parábola está lá. Sabemos quem chama, né? Mas quem que escolhe? Porque alguns que vão fazer a escolha. Falamos só dos chamados e das escolhas. Na parábola diz, como eu falei, né? Não basta ser chamado. É importante ser escolhido. E quem faz essa escolha? Agora para o outro lado. Então não basta estar reencarnado. Né? Se não basta ser chamado, não basta estar reencarnado. Quem foi chamado para o Espiritismo e escolheu ficar aqui, está forçado? Você que está hoje na doutrina, que chegou pela dor, por algum motivo, nesse exemplo agora que eu quero trazer, você está aqui forçado? Ou você escolheu ficar porque te fez bem? Vamos falar de escolha agora, amigos, de escolha. O diferencial que nos apresenta o Espiritismo nessa parábola, nessa interpretação, é que nós escolhemos, não é mais o outro que escolhe por mim. A gente até trouxe aqui essa imagem aí, dessa dificuldade que é a difícil arte de escolher, de tomar decisões. Eis o convite da vida, eis o convite do Mestre. A escolha é nossa. A escolha é intransferível. E aí? Quais são as escolhas que eu tomo? Não é fácil, né? Seria bom se alguém pudesse escolher pela gente. Esse é o diferencial. Somos chamados todos os dias, mas a escolha é individual e intransferível. Não tem como outro fazer essas escolhas por nós. É a difícil arte de escolher. O que eu devo escolher, então? O que eu preciso escolher? Já que eu sei que fomos chamados por uma reencarnação, quais devem ser as nossas escolhas? E aqui eu quero ressaltar que devo e não tenho que. É uma proposta, é um convite, não uma imposição. Geralmente, utilizamos aquela
frase, né? Ah, eu tenho que ir na casa espírita, ah, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer isso. Não, 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 não. Se está usando esse vocabulário, alguma coisa não está muito ajustada. Porque nós temos um convite a fazer o que é belo, o que é justo, o que é honesto, o que é correto. Não é uma imposição. Porque essa é uma imposição. Se eu faço por imposição, por medo, e quando eu me revelar e puder fazer o que eu quiser, eu já não vou fazer mais. Então, o mérito está em fazer as escolhas, aceitando o convite, reconhecendo o que eu sou capaz de fazer em cada momento. Eu brinquei aqui com essa imagem aqui, né? Quando a gente fala de escolha, não pode o outro escolher por mim? Porque seria tão bom, né? E aí? E acontece essas dúvidas, geralmente. E aí, eu faço qual tipo de comida? Ah, qualquer coisa eu gosto. E aí, o que a gente pode fazer? Ah, o que a maioria decidir eu aceito. Temos dificuldades, né, de fazer escolhas, mas é isso. As escolhas que a gente pode sugerir aqui é fazer sempre o bem, em toda e qualquer oportunidade. Desenvolver em nós autoconhecimento. Essas são escolhas que podem nos direcionar para um bom caminho. E é importante aqui ressaltar, porque eu quero aqui de novo interromper, as nossas reais possibilidades. Saber qual é o meu real tamanho. Eu sei que eu preciso fazer o bem, fazer a caridade, porque sem a caridade não há salvação, mas qual é o meu real tamanho? Porque às vezes eu quero fazer o que o Chico fez, o que o Jesus faz e exemplificou, só que eu não dou conta ainda. Então é importante eu saber estar em paz comigo. Alguém me faz algum convite para fazer alguma coisa que eu não dou conta, olha, sinto muito, mas eu não me sinto capacitado, né, de fato. Mas aquela questão honesta, de fato, você não consegue. E ficar em paz com isso, não ficar se culpando. Ah, mas se eu tivesse feito, não. Eu não dava conta, eu reconheço o meu real tamanho. Porque se a gente vê o Chico assim numa trajetória, ele está aqui. E eu quero fazer igual a ele, igual as mediúnicas. De 8 da noite a madrugada fora. Olha, ele começou aqui atrás. Ele percorreu todo esse caminho. Então eu quero começar pela saída? Não, tem que começar pelo início. Fazendo o que eu dou conta de fazer. Então essas escolhas, é importante a gente ter esse autoconhecimento para a gente saber quais são as nossas reais possibilidades. Continuando aqui, algumas dicas de escolhas que não necessita ter lido muitos livros, não ter uma longa ficha de caridade realizada. Vou dar umas dicas simples que nos é apresentado o Espiritismo, que ele nos apresenta, e que a gente pode fazer e pode fazer grande diferença, sabia? Vamos lá. Ser pontual. Se marcou comigo um certo horário, eu vou cumprir aquele horário. Eu vou ser pontual. Eu vou dar satisfação. Quando eu não puder, eu vou ligar, sempre no tempo previsto, e dar satisfação para todos, igualmente, sem fazer nenhuma distinção, se a pessoa tem uma classe social melhor ou não. Cumprir o combinado. É o tal do fio do bigode. Combinou, eu vou fazer. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Falar sempre, né, utilizar esse instrumento tão poderoso que temos, que é a fala, do que é verdadeiro, do que é bom, do que é útil. Porque as coisas devem ser verdadeiras, devem ser boas, devem ser úteis. Tudo que for bom, que dignifique, que foi elevado, que se eleve, disso falai, disso conversai em vossos encontros, em vossas reuniões. O mal não merece comentário em tempo algum, aprendemos no livro Nosso Lar. Né? Reclamações excessivas, como também vemos no livro Nosso Lar, segundo o Calderaro, é uma doença mental grave. Então são pequenos gestos, pequenas escolhas que eu posso estar honrando o chamado que eu tive. Ser gentil, ser educado. Posso não gostar de alguém, mas a gentileza, o oi, tudo bem, um bom dia, uma boa tarde, porque por trás de todo ser há um ser divino, amado por Deus. Estudar o Espiritismo ou obras sagradas que nos orientem de coisas boas a serem feitas, né? E praticar sempre o bem. Ter gratidão. Ter gratidão. Gratidão por quê? Porque o amor de Deus é tão infinito, nos oferece tantas oportunidades de recomeço, que não tem como não agradecer
os chamados e as oportunidades de fazer as melhores escolhas. Bem, trouxemos aqui a questão do chamado. Somos sempre chamados, a todo instante. As escolhas é o diferencial que nós vamos aprendendo com o Espiritismo. Tem uma frase de Leon Denis que eu gosto muito, que ele diz que só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume responsabilidades. Por que assumir responsabilidades? Porque iremos fazer escolhas em alguns momentos que não serão as mais adequadas. Mas eu estou na minha intenção procurando me capacitar, me orientar para tomar as melhores decisões. Mas mesmo que elas tenham alguma consequência não satisfatória, eu vou assumir. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que eu falhei. Eu vou pedir desculpa. Me dê uma chance de recomeçar. Olha, quando a gente tem essa disposição, com o coração aberto, assumindo a responsabilidade das escolhas que fazemos, não há nada mais agradável, se assim podemos dizer, aos olhos da vida. Vamos continuar aqui, então, as nossas transparências. Falamos da gratidão. Agora eu quero dividir com vocês essa questão das consequências, né? Conforme eu tinha dito, sobre as responsabilidades, mas independente das nossas escolhas, que a intenção seja honesta e seja justa. Porque as consequências, quando a gente começa a trilhar o caminho que precisa ser trilhado, vamos ter como consequências a paz, a saúde, não a saúde física, que muitas vezes o nosso corpo pode se desgastar, mas a saúde espiritual. A paz de consciência do dever cumprido, uma harmonia, uma felicidade. Essas são as consequências de quando é nos dada uma missão e chega no final do dia, por exemplo, você pode estar exausto, cansado, mas eu estou com a consciência tão tranquila porque eu cumpri o que me foi solicitado. Eu fui me chamado a ter alguns tipos de comportamento, a atender o Senhor de alguma forma, e eu fiz. Mesmo com o corpo exausto, a consciência está tranquila do dever retamente cumprido. Se tornar útil, um ser melhor. A todo momento Deus espera por alguém para servi-lo. Bem, não existe satisfação maior, não tem dinheiro que pague quando você se sente útil. Vamos falar aqui de utilidade, olhando nos olhos, porque quando alguém te pede algo, ou você pode servir a alguém, e esse alguém às vezes te agradece, ou você apenas observa os resultados. Porque uma das questões de um desafio que nós temos como humanidade, que é como lidar com a chamada terceira idade. Tendo a empatia, nos colocando no lugar de quem está com a idade mais avançada nessa atual existência, uma das dificuldades maiores é a utilidade, é não se sentir mais úteis. Às vezes os filhos, carregados de boa intenção, não, papai, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E tira, às vezes, dos nossos pais, nossos avós, a oportunidade da utilidade. Então, sempre que possível, eu sei que a nossa intenção é pura e sincera, querer aliviar o outro, mas não tirar do outro o direito e o sabor de poder ser útil. Dar aquelas tarefas que sejam possíveis a eles, mas não lhes tire a utilidade. É muito ruim a gente se sentir inutilizado, né? Continuando aqui. Porque Deus a todo momento espera alguém para servi-lo. Não é dito para nós que Deus ajuda o homem através do próprio homem? Pois bem, é exatamente isso. É essa disponibilidade. Senhor, o que queres que eu faça? O que eu posso escolher? Eu estou com vontade, eu costumo brincar, falar assim com os amigos, né, mais próximos. Às vezes é bom comer um chocolate,
assistir uma série, ainda mais agora, né, pandemia. Senhor, mas esse corpo é teu. Tu me emprestaste esse corpo. Na hora que o Senhor me chamar, enquanto eu não estiver precisando de mim, vou comer o chocolate, ver minha sede. Mas na hora que o Senhor me chamar, seja através de um vizinho que pede para socorrê-lo de alguma forma, ou alguém que eu tenho e devo repartir o pão, eu quero atender o Senhor. Enquanto você não usa desse corpo que é teu, eu vou usando. Mas na hora que me chamastes, eu quero estar pronto a te servir. É dessa forma que Deus espera ajudar o homem através do próprio homem. E granjear amigos. Eu gosto de falar dessa parte do granjear amigos. Porque em várias passagens, o meigo Rabi, o nosso modelo que veio aqui nos ensinar a fazer escolhas, porque um dia, como os pais soltam as mãos dos filhos, Deus também, no nosso crescimento espiritual, vai soltando as nossas mãos para que nós possamos fazer as escolhas e ter os méritos pelas escolhas acertadas que vamos fazendo. Mas granjear amigos. Não há amigo maior do que aquele que é capaz de dar a vida por um amigo. Lembro do livro Entre a Terra e o Céu. Odila, se não me falha a memória, está no plano espiritual e o seu filho, já desencarnado, passando por dificuldades, ela estava começando a virar a ficha, não queria mais perseguir aquela que contraiu núpcias com seu esposo, pois ela desencarnou, né? E o marido contraiu outras núpcias. E ela passou a perseguir por ciúmes e por maus tratos que essa atual esposa do ex-marido dava ao filho que era dela. O filho chega a morrer, tal, desencarnar por descuido da Margarida, se eu não me engano, acho que não é Margarida não, mas vocês me ajudem aí. Ela no plano espiritual, aí sim, ela lembra que o filho tinha desencarnado e precisava de apoio. Ela procura e vê a situação que o filho está. E os mentores que cuidavam do caso perguntam a ela: Odila, você fez amigos na Terra? Porque a solução dele agora é uma reencarnação. Você deixou corações amigos na Terra? Aí ela começa a fazer uma autorreflexão, que na existência dela, na última, ela não fez muitos amigos. Ficava fechada em casa. Então, granjear amigos vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Jesus, em vários momentos, né, por exemplo, a Judas, que chega um pouco antes da traição, ele beija-lhe a face e diz: amigo. Nessa passagem que começamos aqui a refletir, da túnica nupcial, o rei chega lá para a pessoa e fala: amigo. É isso, é importante demais passarmos pela terra e deixarmos e fazermos amigos. Costumo dizer que quando perguntam assim: ô Wanderson, você está bem? Eu estou bem. Estou bem, graças a Deus, graças aos meus simples, mas sinceros e honestos esforços e graças aos amigos que eu posso contar nessa hora mais difícil da vida. Então, são vários fatores para que algo fique bom. E ter amigos é fundamental. Não é à toa que as grandes religiões, ou as religiões em si, têm a chamada sanga, os grupos. Vamos para estudar, mas ter ali aqueles laços de amizade sinceras e honestas, almas dispostas a crescerem juntas, isso nos fortalece bastante. Vamos continuar aqui para as nossas reflexões. Como vocês viram aqui, as consequências, é a cura do espírito. Reencarnamos não para sofrer nem para pagar nada, mas para recomeçar, para tratar a nossa alma. E essas escolhas acertadas que vamos fazendo de acordo com os chamados que vamos tendo, vamos curando a nossa alma. Como avaliar nossas escolhas? Como saber se eu estou tendo as melhores escolhas? Se esses chamados, né? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque fazer escolha não é fácil, como vimos. Dá um certo trabalho, mas tem a sua recompensa. Mas como eu posso avaliar
porque às vezes eu não sei se a minha escolha está acertada ou não. Como que eu faço para avaliar se as minhas escolhas estão da melhor maneira possível? Kardec, danadinho, deixou uma dica para a gente poder se avaliar. E qual é as dicas que ele deixa para a gente? Primeiro, ele fala o seguinte, no mesmo evangelho, no capítulo 18, no item 12, depois vocês podem lá dar uma lidinha. Eu tirei 2 dicas que lá está. Primeiro, se tornar um ser melhor para si e para os outros. É isso. Pessoas que convivem com a gente, chega um certo momento que ela fala assim, depois de um tempo, né? Ô fulano, você está mudado. Como que você está mais maduro? Você está menos ansioso? E é isso, vai ser a fala sincera e honesta daqueles que nos cercam que vão começar a nos apontar que nós estamos mais tranquilos. Aí sim, nós conseguimos fazer essas escolhas e saber se elas estão sendo úteis. Você também se sente mais em paz, mais tranquilo. Então é isso, através do comentário dos outros, que os outros é o meu espelho, que me aponta as minhas questões, e se auto-percebendo, né? Essa é uma dica que deu para perceber lá, vocês podem ler essa referência lá no Evangelho. E a outra é se eu estou me tornando menos apegado aos bens, às posses, porque é um sinal de escolhas corretas o desapego, pois essa nossa passagem aqui é transitória. Tantas coisas saborosas uma encarnação nos oferece. Conseguir desapegar das coisas que eu não vou ter como levar comigo quando a minha passagem de volta chegar na hora dela. Então, comece pelos pequenos objetos. Geralmente, quando vamos doar alguma coisa, sabe aquela blusa que você gosta muito? Pois é. Aquela que dói. São pequenos exercícios que podemos fazer de escolhas mais acertadas de desapego, porque somos chamados a estar experienciando uma encarnação e a ela fazer o uso correto, com muito amor, mas saber desapegar das coisas e das pessoas. É viver e deixar viver. Como estamos aqui caminhando para o final das nossas reflexões, ficou as 2 dicas aí, né? Se tornar um ser melhor e a questão do apego. Os outros vão nos apontar como estamos caminhando aqui na Terra. Eu queria finalizar com o que está no livro Encontro Marcado, Deus e Nós, no capítulo 16. Aí lá, Emmanuel nos traz a seguinte orientação. Observe em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama. Isso. Onde, como e quando Deus te chama. Em silêncio, a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, e agora, durante a pandemia, como que é importante desenvolver paciência. O mundo interno pode estar agitado, mas o externo é importante que a gente tenha esse cuidado de estar contribuindo na obra da criação. Aí ele continua. Na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem. É isso. Em silêncio, Deus nos chama. A nossa atenção deve ser onde, como e quando esse chamado chega. Amigos, amigas, mais uma vez parabéns pelo trabalho que vocês iniciaram de divulgar a doutrina pelo canal de vocês no YouTube. Casa Espírita Allan Kardec, de Matias Barbosa. Mais um ponto de luz a refletir as mensagens do alto. Pedimos e contamos, né, com o Meigo Rabi, esse que está atrás de mim na foto aí, que socorre os caídos,
seja nos mares turbulentos da vida, onde vamos amadurecendo e produzindo pérolas. Agradeço a oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser e Ele quer. Beijo no coração de cada um de vocês. Agradecemos ao Pai de misericórdia por mais essa noite, que nos dê uma semana de alegria e de bênçãos, e que ficamos na serenidade à espera de mais uma vez estarmos unidos por via da internet, né? Esperando mais uma palestra para estarmos novamente chegando aos corações de vocês. Que Jesus nos abençoe sempre, que assim seja.